na pré-eleição, ele não chegou aqui sendo convidado, ele chegou por mérito e eliminando grandes equipes. Então nós sabemos que o jogo ia ser difícil, o jogo pegado, o jogo aberto, da maneira que foi. Eles tiveram algumas oportunidades no início do jogo, nós também tivemos, conseguimos fazer os 2 gols no primeiro tempo, mesmo com um homem a menos, eles souberam sofrer a pressão no segundo tempo, a gente tentou de todas as formas procurar fazer mais um gol, tivemos as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos. Mas está de bom tamanho, é o que eu falei, eles não chegaram por convite, chegaram por mérito numa semifinal, uma semifinal de Libertadores é sempre muito difícil, e 2-0 é uma vantagem muito grande. Muita gente acha que não, mas é uma vantagem boa para a segunda partida, até porque, para quem não sabe, que existe gol qualificado na Libertadores. Agora a pergunta da Monique Danello, da TNT Esporte, num tema também mencionado pela Raíza Simplício do UOL.com. Renata, acompanhamos nos últimos dias as manifestações do Isla nas redes sociais, parecendo um pouco abalado com as críticas que vem recebendo da torcida, algumas passando do ponto. Acredita que a reação do torcedor hoje, apoiando o lateral, pode fazer com que ele consiga superar essa fase delicada? Sem dúvida, ele tem todo o apoio do presidente, da diretoria, da comissão técnica, do grupo de jogadores, e pode ter certeza de quase toda a torcida do Flamengo. As redes sociais, ele é um problema. Você, às vezes, você recebe uma crítica e você não sabe nem de onde que vem essa crítica. Você nem sabe, muitas vezes, se é torcedor mesmo do Flamengo. Mas acho que a melhor resposta está de parabéns ao torcedor do Flamengo, a resposta que deu hoje no Maracanã, gritando o nome dele, incentivando. É um jogador de grupo, um jogador que se entrega nos treinamentos, se entrega nas partidas. Ele é querido pelo grupo, comissão técnica, enfim. É um jogador que faz parte do grupo do Flamengo, um jogador que vem nos ajudando. Eu volto a repetir, parabéns à torcida do Flamengo, que a melhor resposta foi a manifestação por parte do torcedor hoje no Maracanã sobre isso. Léo Pinheiro, da Rádio Transamérica. Qual foi a circunstância de jogo que te fez colocar o Andreas jogando mais adiantado na armação das jogadas, já que você disse anteriormente que não gosta de improvisar? Gostou da atuação do jogador nessa função? Eu não gosto de improvisar, sempre falo isso para vocês. Uma coisa é você improvisar tendo jogadores da posição, outra coisa é você não tendo jogadores da posição. Então nós temos o Arrascaeta, que infelizmente está entregue ao departamento médico. O Vitinho até vinha bem na partida, mas nós estamos perdendo um pouco o meio. Então eu coloquei justamente ele de um lado, o Thiago do outro, e segurando um pouquinho o Arão. Naquela entrevista que eu falei que eu não gosto de improvisar, eu falei que tem jogos e jogos. Muitas vezes eu cito o próprio Pedro juntamente com o Gabriel. E da mesma forma agora o Andreas, que eu costumo sempre falar, André, que é bem mais rápido, bem mais simples. De vez em quando ele vai ser colocado ali na meia. Eu acho que durante uma partida, não só ele, mas qualquer outro jogador, hoje mesmo o Gabriel, por exemplo, eu abri ele pelo lado direito. Então o treinador tem esse direito, eu tenho a leitura da partida e procuro sempre fazer o melhor para a equipe. Vitinho começou a partida, nós não tínhamos praticamente outro meio, tanto é que depois, no momento que o André saiu, eu trouxe o Maia para trás e coloquei o Everton ali. Mas o Everton é o jogador que gosta também de jogar pelo lado direito. Mas enfim, são jogadores com características, são jogadores que sabem jogar em mais de uma posição. E isso ajuda bastante o treinador. E com essa resposta você também atendeu aqui as questões levantadas pelo Rafael Melo, da Rádio Onda Mix FM, e pela Raíza Mota, do portal Sport News. O Vando Soares, do canal Vandoflá, pergunta também sobre o Andreas, mas pergunta por que você substituiu o Andreas ao invés do Gabi, que, na opinião dele, estava jogando pior do que o Andreas, porque o Andreas estava muito bem. Tentei organizar aqui as ideias que ele mandou. Fazendo ligação e boas quebras das linhas do adversário. Por quê? Sim, porque eu trouxe o Everton para dentro, eu abri um pouquinho o Gabriel, porque nós estávamos com 3 volantes praticamente, quando o André estava em campo ainda, tinha o Thiago e tinha o Arão, e nós tínhamos um homem a mais. Então procurei colocar praticamente o Michael, o Pedro e o Gabriel em cima da defesa do Barcelona,
para que a gente pudesse trabalhar essa bola e fazer a jogada pelos lados. A gente até conseguiu algumas jogadas, tentamos fazer o terceiro gol, não conseguimos. Então, no momento que você tem um homem a mais, você tem que tirar proveito disso. Foi o que eu tentei fazer. Pergunta do Custódio de Souza, do canal Custódio Fla. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Eu gostaria de fazer um pedido. Ouvimos muitas vezes a frase ainda vamos perder. E a minha pergunta é, mesmo com as críticas durante a semana pelas escalações de Vitinho, René e Isla, você manteve os 3 para esse jogo, o resultado foi positivo. Já é hora de menos críticas e mais apoio, até por estarmos muito próximos de 2 decisões? As críticas são válidas, da mesma forma que os elogios. Eu sou um treinador, já estou há muito tempo nessa profissão. Eu costumo falar que o homem lá de cima não agradou todo mundo, não vai ser o Renato que vai agradar a todos. Eu busco sempre o melhor para o clube, eu busco o melhor para o grupo, busco o melhor para o torcedor. Às vezes vou errar, lógico que vou errar, eu sou humano, mas sempre procuro fazer o que é certo. Entendeu? Até porque são jogadores do grupo do Flamengo, tem todo o apoio de todo mundo. Se cada partida um jogador não corresponder, eu tiro ele, daqui a pouco eu vou precisar de 300 jogadores no grupo. Faz parte, nem todo jogador vai se apresentar bem em todos os jogos, mas o importante é que todos eles tenham a minha confiança e eu estou muito satisfeito com todos eles. Pergunta da Letícia Marques, da coluna do Fla. Além do Andréas Pereira, que foi titular nos últimos 3 jogos, vem ganhando boa sequência, você tem o retorno do Diego Ribas e a ascensão do Thiago Maia. Como você avalia a disputa pela posição de segundo volante? Ótimo, é que eu costumo falar também, é sempre bom você ter essa dor de cabeça com vários jogadores bons em cada posição, do que de repente os jogadores que estão jogando não estão correspondendo e de repente você olha para o lado e você vê que esses jogadores que estão fora também não vão te ajudar. Então o grupo do Flamengo é um grupo muito qualificado em todas as posições. Eu sempre falo para eles, nós estamos em 3 competições, tem espaço para todo mundo. Independente do jogador que for jogar uma competição, temos mais de 2 sempre. O importante é o jogador estar preparado. Quando ele for chamado, ele tem que corresponder, independente da posição, independente da competição. Por isso que a diretoria e o presidente formaram um grupo grande, um grupo bom, um grupo qualificado, justamente por isso. Porque nós temos essas 3 competições e tem espaço para todo mundo. Tanto é que eu procuro rodar bastante o grupo, justamente por isso. Pergunta do Luiz Antônio, do canal Luiz Antônio Rubro Negro. Em alguns momentos, Diego Alves fez grandes defesas para evitar um gol do Barcelona. E mesmo com a superioridade numérica, o Flamengo enfrentou algumas dificuldades de criação no segundo tempo. Como trabalhar essa organização ofensiva com a ausência do Arrascaeta? Pois é, eu tentei com o Vitinho. E depois eu coloquei o André um pouquinho mais para frente, depois acabei com o Everton por aí. O time do Flamengo é um time que está bastante acostumado com o Arrascaeta, é um jogador acima da média e sempre que ele joga, ele já tem aquele entrosamento com os demais companheiros. Mas nem todo jogador tem a mesma qualidade do companheiro, cada um com suas características. Então eu coloquei o Vitinho aí, o Vitinho até fez uma boa partida, errou em alguns lances, mas teve participação em outros lances importantes, principalmente no segundo gol do Bruno. Faz parte, ele não é o jogador daquela posição, então a gente tem que entender também um pouco isso, da mesma forma que o próprio André, no momento que eu adiantei ele, faz muito tempo que ele não joga nessa posição. Então não adianta a gente querer achar que o jogador que for jogar no lugar do Arrascaeta, com todo o respeito a ele, vai ter mesmo as mesmas características dele. É difícil encontrar um jogador que tem as características do Arrascaeta. Por isso que ele sempre faz falta para a nossa equipe. Vamos para a última pergunta, do Renan Moura, da Rádio Globo. O que mais te chamou a atenção do Barcelona e que o Flamengo precisa ter cuidado no jogo de volta? Eles têm uma boa equipe, é muito bem treinada, é uma equipe que tem bastante força, é uma equipe que eu já falei, ela não chegou por convite numa semifinal de Libertadores, chegou por mérito. Mas abriu também, sabendo que era o primeiro jogo no Maracanã, eles tentaram buscar pelo menos um gol, tiveram suas oportunidades, o Diego teve uma grande atuação mais uma vez hoje.
Mas lá é outro jogo. Lá nós temos a vantagem, eles vão ter que sair mais ainda para o jogo, vão deixar espaço, enfim, por isso que eu falo. É uma vantagem muito grande que nós temos, 2 gols, tem gol qualificado. Então, volto a repetir para as pessoas entenderem. O Barcelona não chegou por convite numa semifinal. É só vocês verem a primeira fase, eles passaram em primeiro lugar e olha quem estava na chave deles. E olha nas outras fases quem eles eliminaram. Então é sempre muito difícil, é muito difícil. Agora, temos mais 90 minutos e lá, sem dúvida alguma, eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo e com certeza vão deixar os espaços que nós hoje também aqui no Maracanã, nós arriscamos bastante, justamente por isso que eles criaram também, pelos espaços que eles tiveram. Agora lá pode ter certeza que vai ser o contrário. Na verdade, nosso grupo é 100% o foco, né, em todas as competições que a gente está jogando. E nosso time é um time muito experiente e os mais velhos sempre costumam passar para todos nós a mentalidade, e o professor Renato também. O foco 90 minutos dentro de campo é o que a gente tem que ter sempre nos jogos de mata-mata. Sidão Marinho, do Agito Esportivo Cabo Frio. Você considera que o Flamengo poderia sair com uma vantagem maior no compromisso de hoje? O quanto foi difícil infiltrar o bloqueio defensivo do Barcelona no segundo tempo? Olha, a gente tentou de todas as formas, no primeiro e no segundo tempo também, infiltrar ali na defesa do Barcelona. A equipe muito qualificada chegou nessa semifinal com todo o mérito e a gente fez o que a gente tinha para fazer. A gente tem uma vantagem boa, mas não tem nada ganho ainda, tem mais 90 minutos, sabemos que jogar lá é muito difícil, então a gente tem que estar focado, né, lá no jogo de volta. Monique Danello, da TNT Esportes. Hoje vimos no Maracanã a torcida demonstrando o apoio ao Isla, depois de muitas críticas que recebeu, algumas passando do ponto. Como vocês têm tentado ajudar o Isla a superar essa fase de pressão e cobrança? Cara, acho que no futebol que a gente vive hoje, né, não dá para lidar com essas situações mais, né. A cobrança é válida, mas quando a cobrança passa do limite, não é válido. E o Isla tem um total apoio de todo o grupo, de todo o staff. Então, não só ele, todos os jogadores merece todo o respeito, porque todos que entram ali dentro de campo entra para dar o seu melhor e a gente sabe que todo mundo sempre quer jogar, então a gente tem que ter um pouco mais de cautela nas críticas para não poder perder os jogadores. Como eu falei, no futebol de hoje não é válido mais isso e o plantel que a gente tem é muito bom. Todo mundo respeita todo mundo. Então, a gente, jogadores, respeita todos os jogadores. E essas críticas também de alguns torcedores tem que respeitar também, não só ele, mas todo o grupo. Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox. Gostaria que você falasse sobre esse entrosamento com o Gabigol, que parece acontecer no olhar. Além dos gols, houve a bola na trave, na qual vocês trocaram um sorriso em campo. O quanto vocês conversam sobre as jogadas e os adversários para afinar a harmonia? Cara, nos treinos, eu e o Gabriel, como já falamos inúmeras vezes, a gente tem uma sintonia muito boa desde a época do Santos, né? E essas jogadas que a gente tem não é novidade. Hoje aqui no Flamengo, você pegar nossos jogos no Santos, a gente já tinha essas jogadas e aqui a gente só vem aperfeiçoando cada vez mais. Isso é bom para o grupo, para todo o plantel e a gente fica super feliz de estar sempre correspondendo dentro de campo. Gabriel Amorim, da Rádio da Bola. Hoje você foi crucial na vitória do Flamengo, voltando recentemente de lesão, voltou bem e deu a vitória para o time. O que você espera do jogo de volta no Monumental do Barcelona, depois dessa boa vantagem aberta hoje? Cara, eu joguei em 2017 lá com o Santos, né? A gente empatou em 1-1 e sei que jogar lá é muito difícil. O Renato também jogou lá e sabe a dificuldade de jogar lá. E hoje a gente tem que saber que a gente veste a camisa do Flamengo.
Como eu falei, a equipe do Barcelona não chegou aqui por acaso, chegou com todos os méritos. E lá vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que estar focado. 90 minutos para a gente sair de lá classificado. O Rafael Melo, da rádio Onda Mix FM. Bruno, você parece ser um dos jogadores que mais sente e cresce de produção com a presença da torcida. O quanto a presença de público é importante para elevar de fato o seu rendimento em jogos decisivos como os de hoje? Olha, a torcida é o primordial, né, do espetáculo do futebol. Para mim é muito importante a torcida presente, incentivando, e todo mundo gosta de jogar com o público, né? E a gente tem esse privilégio e o prazer de jogar com o Maracanã sempre lotado, a torcida incentivando. E a gente, desde 2019, a gente é muito forte com o apoio dos nossos torcedores. E hoje, mais uma vez, eles fizeram esse belo espetáculo e a gente conseguiu sair com essa grande vitória. O Andrés Inácio Starrer, da rádio Visión Cuenca, do Equador. O que você viu hoje que mais te surpreendeu ou que você vê de melhor na equipe do Barcelona, principalmente que preocupa para o segundo jogo? São uma equipe jovem, né? Uma equipe que tem uma intensidade muito alta, tem grandes jogadores e, como eu falei, não chegaram aqui por acaso, chegaram porque tem total mérito, tem uma grande equipe, tem um grande treinador e a gente tem que ficar com o alerta ligado para o jogo de volta, porque vai ser um grande jogo.